Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à meditação do Evangelho desta sexta-feira, da segunda semana da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Nas nossas provações, somos convidados a crer na presença real do ressuscitado. Estamos diante de mais um sinal narrado por João. Como eu já disse outras vezes a vocês, o sinal tem como função suscitar a fé ou tornar mais sólida a de quem já possui. Aqui, no caso, Filipe e a multidão que fora alimentada. Filipe aqui é a imagem daquele que é provado. Não é porque ele é um dos apóstolos que a dúvida não pairava em seu coração. A fé ela não é certeza absoluta, mas abertura a um processo transformador que é lento e constante. 5 pães de cevada e 2 peixes. O pão de cevada é o pão dos pobres, aqui representado pela criança. 5 mais 2 igual a 7, número da perfeição. Daquilo que é imperfeito, tudo o que tinham foi gerado o perfeito, a Eucaristia. Da pobreza do pão, recebemos um rico alimento, a comunhão dos mistérios de Deus em Cristo, que é totalmente doado, uma imagem antecipada da Eucaristia. Jesus que faz o povo sentar, toma o pão, dar graças e parte, uma memória antecipada dos mesmos gestos que ele fez na última ceia antes de se entregar na cruz. Nesta narrativa de João, nós podemos ver algo muito único de João, é que não houve partilha, mas sim multiplicação. É Jesus mesmo que dá o pão, não partilha para que outros entreguem, mas ele mesmo. De forma humana, é impossível saciar a fome existencial que existe no coração da multidão e também a fome de pão, a fome de alimento. Só Cristo pode fazer isso, dando ele mesmo como alimento para todos, seja no seu vazio do estômago ou no vazio da sua alma. Foi recolhido 12 cestos de pão, memória de uma futura reserva eucarística, presentificação de Deus no meio do seu povo na pobreza do pão, como nós temos no sacrário Jesus Cristo. Para nós saciarmos a nossa fome e sanarmos as nossas dúvidas, nós precisamos nos assentar na mesa da vida e na relva do coração de Cristo. Nós giramos em torno daquilo que nós desejamos. Será se nós temos desejado a Eucaristia enquanto comunidade e pão consagrado? Não existe uma forma completa separando uma da outra. Mesmo nesses tempos em que a Eucaristia está sendo celebrada sem o povo, ali estamos todos nós espiritualmente falando, porque a comunhão dos santos não separa ninguém da comunhão com Deus. Enquanto vida, nós temos inquietação, dúvida, vazio, provações. Somos todos representados na angústia de Filipe. Eles não têm o que comer. A Eucaristia ela é o pão dos pobres. Não dos pobres em matéria, também, mas é dos pobres em espírito. Todos nós cristãos somos pobres enquanto não repousarmos totalmente em Deus. Segundo o servo de Deus, o cardeal Vantuan, há um significado bem atual destes 5 pães e 2 peixes, que inclusive é título de uma obra sua, ao narrar o seu cárcere como testemunho de fé. O cardeal Vantuan foi preso por 13 anos na ditadura comunista da China e 9 destes anos ele passou em cárcere privado, isolado, sem ver ninguém, mas todos os dias celebrando a missa com uma gota de vinho e um fragmento de pão no altar que era a sua própria mão. Para ele, 5 pães e 2 peixes nada mais são do que tudo aquilo que Jesus tinha para ele, entendendo que na sua vida também era preciso partilhar não a sua disposição, mas o momento em que ele estava vivendo. Para ele, o primeiro pão é viver o momento presente. Ele que estava separado do seu povo, um bispo separado da sua igreja. No cotidiano, nós precisamos ler os fatos da nossa vida como possibilidade para que nós encontremos o Senhor. Nós devemos encontrar na nossa realidade o Senhor. E disse ele, o caminho da esperança é calçado de pequenos passos de esperança.
O segundo pão, discernir entre Deus e as obras de Deus. Tinha tudo e pensava ser tudo de Deus, mas agora não tem mais nada e é preciso ficar apenas com Deus mesmo. O que Deus pede de mim hoje? O que muito fiz agora e no ontem e não posso fazer, e sei que Deus me pede novas respostas, e Deus nos quer onde nós estamos, e muitas vezes nós queremos estar em outros lugares. O terceiro pão, a oração. Na oração nós conheceremos a nossa fraqueza física e mental. A nossa vida é uma oração sincera e simples, não feita de fórmulas, mas de desejo, de aspiração. O quarto pão, a Eucaristia, que é a maior revolução de vida, de escondimento, de grandeza na pequenez. Nós precisamos dar tudo de nós ao outro como se fôssemos um pão como Cristo. Na Eucaristia, nós abraçamos o presente e o passado dentro da ótica do abraço de Deus. O quinto pão, amar até a unidade, o testamento de Jesus. Em nosso confinamento, nós precisamos descobrir que nós somos amados e por isso nós somos ricos, os mais ricos de todos. O tempo de confinamento, isso aqui Ivan Tuan falando dele, mas nós podemos atualizar para hoje, pode nos favorecer uma melhor relação humana no futuro. Só o amor pode mudar os corações. Não é o dinheiro, não são as armas, não são as ameaças, nem mesmo a mídia. É o amor com que pouco a pouco nós vamos alimentando a nossa vida, que nós acolheremos ao nosso redor a presença de Deus. O primeiro peixe, Maria Imaculada. Ela nos ajuda a superar as grandes provas, a passarmos entre as alegrias e os desterros, a termos a paz no coração e entendermos que seremos inundados em nosso coração de paz se nós retirarmos de nós o medo de acessarmos ao seu Filho Jesus. Diante de Maria, sejamos sempre crianças a esperar o melhor de sua mãe. O segundo peixe, escolher Jesus. Nas mudanças da vida, nós somos chamados a manter o nosso amor e a nossa união com Ele. A nossa revolução precisa ser renovar o mundo. O nosso empenho precisa ser fazer os outros felizes. O nosso desejo é dar a vida pelos irmãos. Nosso slogan deve ser a unidade. A nossa força, a Eucaristia. A nossa linguagem, a caridade, e a nossa força, a oração. Nossa observância, o Evangelho. Nossa lealdade, Jesus Cristo. Nosso cultivo de amor, a Virgem Maria. Nossa sabedoria, a cruz. Nosso ideal, retornarmos ao Pai. Mal a temer, o pecado. O nosso cultivo deve ser o reino de Deus. Sermos todos voluntários livres no apostolado. Não temer o contato com as pessoas e, o mais importante, escolher a melhor parte. O nosso alimento é a vontade do Pai. O nosso mais belo momento é o dia de hoje. A nossa carta deve ser as bem-aventuranças. Sermos santos pela graça de Deus e sua vontade deve ser a nossa recompensa. E Deus mesmo deve ser o nosso desejo e a pátria a nossa meta. Que você possa perceber neste caminho que Deus não cessa de vir ao encontro e que nós precisamos fazer um abraço fraterno junto do coração de Deus. A você, meu irmão, minha irmã, eu vos desejo paz e alegria.